7h59. Bom dia! Como é que você está nesse dia incrível? Mais um dia de vida para todos nós. Vamos aproveitar e vamos desfrutar de mais um dia. Tá um dia nublado, tá friozinho, mas vamos lá. Vamos para nossa leitura do livro do Rei Salomão, Eclesiastes. Estamos no capítulo 4, verso 9. E Salomão diz assim: é melhor sermos dois do que um. Ele está começando a falar da parceria, das parcerias e das relações. Começamos ontem falando das relações, hoje ele vai para as parcerias. Mas por que é melhor ser dois do que um? Ele justifica, porque tem melhor paga do seu trabalho. Vamos ver o que ele está falando aqui? É melhor sermos dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Você é melhor remunerado quando são dois, em vez de um. Bom dia, querida. Vou ler de novo. Salomão está dizendo aqui hoje assim, que é melhor sermos dois do que um. E ele justifica por que é melhor sermos dois do que um, porque somos melhor pagos pelo nosso trabalho quando somos dois. Vamos ver o que sistemicamente ele está falando aqui. Então, ele está tocando aqui num princípio fundamental das relações, a força do vínculo. Na visão sistêmica, ninguém cresce sozinho, né? Todo movimento pede uma parceria, seja do parceiro, seja dos amigos, do trabalho. Bom dia. Todo movimento pede uma parceria, né? Então, a parceria com os colegas de trabalho, com o parceiro, com os amigos, né? Bert Hellinger dizia que quando a gente está em ressonância com alguém, quer dizer, a nossa energia está em contato com a energia de outra pessoa, essa energia se multiplica, ela não se divide, né? Diz que dois não é o dobro de um, é a potência de um. Quando você está fazendo um trabalho sozinho, você tem uma força. Mas quando você está fazendo com mais alguém, duas pessoas juntas, fazendo aquele trabalho, não são duas pessoas, é uma potência trabalhando. É uma força muito grande quando são dois em vez de um. Então, estar acompanhado não é dividir o peso daquilo que a gente tem que fazer, das tarefas, ou, enfim, das obrigações, daquilo que a gente tem que fazer. Não é só isso, né? É ampliar a alegria de estar junto. Então, estar acompanhado amplia a nossa alegria pela vida, por desfrutar da vida, né? A gente precisa contar as coisas para as pessoas. Ontem me contaram, tem uma história de uma pessoa que estava numa reunião super importante e era muita gente, era um congresso importante para ele. E ele falou: ai, tá chato isso aqui, eu vou lá fora fumar um cigarro. Daí ele saiu e olhou lá fora, não tinha ninguém. Ele falou: bom, essa palestra, essa reunião vai durar mais umas 3 horas. Eu acho que eu vou jogar um golfe aqui no hotel. E foi. O diabinho falou: vai jogar golfe, não tem ninguém te vendo. Ele foi. Daí, quando ele chegou a jogar golfe, ele deu a primeira tacada e a bola bateu numa árvore, bateu na outra árvore e pum, caiu no buraco direto. No golfe chama hole in one, quer dizer, numa tacada ele acertou o buraco, que é uma jogada assim, Tiger Woods faz essa jogada, né? Assim, super, hiper difícil de fazer. Claro que não bate nas árvores. E ele falou: nossa, olha como eu tô poderoso hoje, uma tacada. Aí chegou lá no buraco, pegou a bolinha e foi jogar a bolinha
para o outro buraco. Daí ele jogou para um lado, a bola foi pro lado errado. E aí veio um passarinho, buscou a bola do lado errado e soltou lá no buraco 2. Daí o diabo que estava assistindo tudo, que tinha feito ele falar para ele, vai lá jogar golfe, né? Em vez de ficar aqui nessa palestra super importante, mas que ninguém vai perceber que você não está aqui. O diabo falou, mas Deus, ele tinha que estar lá na palestra. Ele está fazendo aqui uma transgressão. E você está ajudando ele para ele fazer essas jogadas impossíveis. Aí Deus falou, não, eu quero ver ele contar isso para alguém. Então, não adianta você fazer as coisas fantásticas e maravilhosas e não ter para quem contar, não ter com quem dividir. Essa é a história, né? E eu aqui também, eu tô aqui pensando enquanto eu tô contando essa história aqui para vocês, compartilhando, né? Eu comecei a ler o livro de Eclesiastes sozinha, eu falei, não tinha drive, não tinha, né, força suficiente. E aqui, quando eu tenho aqui, estão vocês lendo comigo, Renata, Margarete estão aqui comigo hoje, parabéns, obrigada. Eu me sinto acompanhada e isso me dá alegria, isso me dá vontade de contar histórias e de conversar mais. Então, a parceria, bom dia, obrigada quem está mandando foguinho, coraçãozinho. Nutri Feminina, me põe seu nome para eu saber com quem eu falo. Obrigada por ter entrado. Então, a parceria sempre nos fortalece, né? Então, lembrando que a parceria vale tanto para o amor, para a família e no trabalho também, né? Parcerias, é em força de 2, é uma potência, né? Na literatura, nós temos a Virginia Woolf, que ela fala muito sobre a solidão criativa. Ela gostava de escrever sozinha, sem ninguém no meio. Mas também ela dizia que é só no diálogo, ela escrevia sozinha, mas depois ela lia para alguém, ela dialogava com alguém, porque aí a mente dela florescia. Que é nessa partilha é que a mente floresce, nessa troca de ideias. Porque se não tiver com quem a gente falar, se não tiver para quem contar, nossa, eu fiz isso e aquilo outro, né? A vida fica seca, fica sem graça, né? Fica fraca, na minha opinião. Porque se 2 é uma potência, 1 é uma força, mas não é a potência, né? No Jane Austen, no livro Orgulho e Preconceito, fizeram até o filme Orgulho e Preconceito, lindo filme, não sei se vocês viram. O filme é bom, às vezes eu recomendo mais o livro do que o filme, mas aqui o filme é muito bom, vale a pena. E aí mostra o encontro de 2 seres, né? 2 personagens, que são os personagens centrais, são pessoas muito legais, mas que quando eles se encontram, os 2 se transformam, né? Quer dizer, cada um sozinho era incompleto. Mas quando eles juntos, os 2 crescem em maturidade, o amor entre eles cresce, né? Então, são exemplos da literatura que nos mostram que 2 é uma potência, né? E tem um psicólogo e pensador que eu venho estudando há um tempo para cá, chama-se Winnicott. Ele fala da educação infantil, que é uma coisa que está me chamando a atenção. E aí ele fala que o desenvolvimento humano só é possível no holding, no segurar, no holding, no acolher, né, no colo, na presença de outra pessoa, né? Outra pessoa boa, claro, que nos dá sustentação e que nos dá chão. Tem uma outra história que eu me lembro agora, na Inglaterra, na Segunda Guerra Mundial, os homens foram para o front, foram para a batalha. E as mães foram para serviços que os homens faziam, né? Elas foram fazer, não só a enfermagem, mas os homens foram embora, a sociedade tinha que continuar funcionando. Então, esses bebês, e também muitos dos bebês, os pais morreram por algum motivo. Então, tinha um orfanato com bebês. E lá nesse orfanato tinha absolutamente tudo. Tinha comida para eles, tinha um bercinho limpo, uma roupa seca, eles eram, né?
Mas as coisas eram feitas assim, mecanicamente, né? Tal hora todo mundo dá a mamadeira para todo mundo, o bebê segura a mamadeira, todo mundo... Enfim, começaram a morrer os bebês. Os bebês começaram a morrer. E não tinha doença, não tinha nada. Por que esses bebês estavam morrendo? Aí uma enfermeira resolveu pegar um bebê no colo. E aí ele se recuperou. E aí se deram conta que o colo pro bebê era super importante. Elas foram alternando os bebês no colo e mais nenhum bebê morreu, né? Então é o colo, é o holding que fala Winnicott, que sustenta, né? Que nos sustenta. Né? Tem exemplos de duplas, eu fui procurar. Obrigada pelos coraçõezinhos e foquinhos, quem tá mandando. Manda mais que o Instagram gosta. Aí ele acha que vocês estão gostando também. Então, na literatura, também tem vários exemplos de duplas. Por exemplo, Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Olha aí, a minha dupla aqui, ó. Ele tá aqui no meu pé faz um tempo que ele quer dar bom dia. Pronto, bom dia. Ah, Renata, desfrutei de ótimas parcerias no trabalho. É isso, Renata. Muito bom. E na vida também. Na vida também. Não é? Se a gente parar para pensar, elas têm um tempo, não é? Que são eternas e ilimitadas, né? Como nós temos um tempo. Então, na literatura temos o Dom Quixote e o Sancho Panza. Nossa, é difícil falar. Sancho Panza, que são... É uma parceria absolutamente improvável. Bom dia, querida. Michele, linda. Você é a Michele, que foi minha aluna, será? Brito, sim, querida. Que delícia ter você aqui. Obrigada. Estamos lendo o capítulo 4, verso 9 do livro de Eclesiastes. Depois você vê a gravação desde o começo, tá bom? Então, eu tô falando das parcerias. Então, Dom Quixote e Sancho Panza é uma parceria absolutamente... Ei, querida Michele, muito bom. Um abraço. Bem apertadinho. Então, é uma parceria absolutamente improvável, né? Não tem nada a ver um com o outro, né? Ele, o Dom Quixote, aquele cavalheiro sonhador, e o Sancho Panza, é o escudeiro realista, né? É o que tá o pé no chão. Então, o Dom Quixote, se não tivesse o Sancho Panza, ficaria louco das fantasias dele, né? Ver moinhos, ver cavalarias, né? E o Sancho, sem o Dom Quixote, não teria poesia que o Dom Quixote entrega para ele, né? É lindo o livro, né? E temos também Guimarães Rosas, do Grande Sertão Veredas, também é uma dupla, Riobaldo e Diadorim, não sei se vocês lembram, eles caminham lado a lado no sertão, e o que sustenta os dois é a força do vínculo, né? A Diadorim é a parceira dele. Então, essa jornada deles pelo sertão. Olha, quem vai sair, Margarete, depois você vê a gravação, tá bom? Então, essa jornada pelo sertão só faz sentido porque eles estão juntos, porque são dois, né? E também fui achar num filme, em inglês se chamou Into the Wild, em português talvez seja A Natureza Selvagem, que tem um personagem que não quer se relacionar, e só no final do filme ele faz essa frase do rei Salomão, que a vida compartilhada tem mais sentido, tem mais valor, né? É uma síntese dessa frase do Salomão. E é muito comum também, eu me lembro num grupo de constelação, eu tive uma vez uma pessoa que queria muito ter um parceiro, mas não conseguia ter um parceiro. Ela escolhia parceiros que não iam ficar, sabe como? Não é que ela... Não, nenhum parceiro fica, não. Ela escolhia exatamente aqueles que ela sabia que não iam durar. Porque dentro dela tinha uma vozinha forte. Ela falou para mim, não, mas eu não tenho parceiro, eu gostaria de ter um, mas eu não preciso de ninguém. E aquele eu não preciso de ninguém, eu identifiquei como sendo uma frase que não era dela.
de quem era essa frase, né? Então a gente foi investigar e o campo revelou que tinha uma avó que a avó dela, mãe do pai, tinha sido abandonada e ela criou os filhos sozinha. 7 filhos, sozinha. Então, o que a neta inconscientemente falava? Igual a avó, eu não preciso de ninguém. Eu faço tudo sozinha, sou poderosa, eu faço sozinha. E nós somos realmente poderosos e nós somos realmente capazes de fazer as coisas sozinhos. É importante fazer as coisas sozinhos, mas acompanhada é melhor, dá mais força, né? Então, no caso dessa minha cliente, ela pôde olhar para essa avó, dizer que estava vendo a dor dessa avó e a força dessa avó. E graças à resiliência e à resistência dessa avó, a vida pôde seguir, né? Chegou no pai dela e chegou nela. Então, a gratidão pela avó ter resistido àquela dificuldade na vida dela, né? De criar os filhos sozinha. Mas ela também disse, eu não preciso ficar sozinha, né? Eu posso caminhar acompanhada com a sua bênção. Eu posso fazer diferente. E aí abriu espaço na vida dela para ela poder acolher um parceiro, né? Então, o destino dela deixou de ser isolamento igual da avó e ela pôde se abrir para a vida, para deixar a vida fluir a partir de algum encontro que fosse acontecer dali para frente, né? Não sei como continua a história, mas foi muito bonito de ver até a respiração dela se transformou, né? Então, lembra de as nossas perguntas para hoje, né? Será que tem algum lugar na nossa vida que a gente insiste em caminhar sozinha por algum orgulho ou alguma lealdade oculta? Vamos nos fazer essa pergunta? Quem você sente que quando está do teu lado, a sua vida se multiplica, fica mais forte? Quem? Pode ser um filho, pode ser um parceiro, pode ser um amigo. Quem, quando está do seu lado, faz você se sentir mais forte, mais centrada? Outra pergunta que me surgiu assim, quando a gente se sente vulnerável, como é? Como é precisar se dar conta que a gente precisa de alguém? Como é isso na nossa vida? Como é? Meus filhos, muito bem, Renata. É isso aí. E como é, já que nós estamos conversando, Renata, quando você se sente vulnerável? Como é quando você sente que você precisa de alguém? Como você lida com isso? Como você poderia se abrir para uma nova parceria, né? Em vez de carregar tudo sozinha? Pensa nisso. Esse é o nosso pensamento para hoje. Antes da gente começar a nossa meditação final, eu quero lembrar que o gostoso é partilhar, é caminhar juntos. Então vamos convidar algum amigo ou alguém querido, vamos compartilhar o vídeo. E também, muito bom, Renata, pensa nisso. Vamos compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para elas também terem acesso ao conhecimento e à sabedoria do Rei Salomão. E se você quiser receber a transcrição dessa live, você pode fazer parte do grupo onde termina a live, eu transcrevo ela inteirinha no grupo do WhatsApp. Então, para entrar nesse grupo do WhatsApp, aqui tem um linkzinho, um clips. Você clica nesse clips, você clica no clips, vai abrir uma série de links. Um dos links é o Rei Salomão Cá Entre Nós. Clica lá que você já está dentro. Enquanto eu estou conversando e passando essa live por escrito, você já vai receber a de hoje por escrito. E daí você também pode passar, convidar outras pessoas a fazerem parte do grupo. Porque às vezes não dá tempo da gente ver um vídeo de 15, 20 minutos, mas dá tempo de ler o texto em 2 minutos no máximo, né?
Então eu agradeço desde já quem compartilhar isso, né? E aí diz Michele, ela diz assim: que bom saber disso, pois sou uma pessoa que ama estar com pessoas. E achei que essa necessidade minha fosse carência. Mas então é saudável. Claro que é saudável. Muito saudável. Nem tudo tá errado com a gente, entendeu? Aliás, tudo tá muito certo com a gente. Tá tudo muito certo. Nós temos um instinto de sobrevivência muito forte. E o seu instinto de sobrevivência diz assim: eu preciso da força dos meus amigos. E aí você busca os seus amigos. Adorei ter você aqui comigo, Michele. Espero que você acompanhe todos os dias. E se você ainda não está no grupo do WhatsApp, entra no grupo para você receber os textos. Vai ser um prazer muito grande conversar com você todos os dias ou quando você puder. Ok? Então nós fechamos, como sempre, com uma meditação final. A gente solta o ar. Fecha os olhos. Imagine, fecha os olhos, imagine que você está caminhando por uma longa estrada e está carregando uma mochila bem pesada ou uma sacola pesada. Um sol forte, você está lá caminhando, carregando a sua sacolinha pesada, os teus pés doem, né? E você continua caminhando. De repente, do nada, alguém aparece do seu lado. E sem dizer uma palavra, essa pessoa pega a metade do teu peso. Pega a outra alça da sacola, a outra alça da mochila. E você sorri para ela e ela sorri para você. O caminho que antes era pesado e que era duro, agora parece mais leve, até mais bonito. Respira fundo, sente essa diferença no seu corpo, sente como é carregar sozinha e como é quando você compartilha esse peso com alguém. Vê se você consegue imaginar a diferença no seu corpo. E aí eu vou te convidar a repetir em voz alta, se você puder. Se você não puder, fala internamente, mas diz assim: eu me abro para o encontro. Eu me abro para o encontro. Eu reconheço a força de uma parceria. Eu reconheço a força de uma parceria. Juntos, a vida floresce. Juntos, a vida floresce. Respira, volta para cá. A frase de hoje é: sozinho eu carrego, acompanhada eu floresço. Quando eu estou acompanhada, eu floresço. Eu, Michele. Eu, Renata. Vamos florescer? É isso por hoje. Um bom dia para você. Vamos todas florescer, bem acompanhadas, com pessoas que vão nos ajudar no caminho e nós vamos ajudar no caminho delas também. A ajuda é mútua, equilíbrio entre dar e receber. Beijo carinhoso. Nos vemos amanhã, 7h59. Desfrutem.